Novamente, a paz de Cristo a todos, você que está em casa, tentando fazer um triato aqui, cantando, ceia, e agora compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos, amém? Vamos iniciar com oração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela presença de cada um aqui esta manhã, Deus. Obrigado pelos irmãos, Pai, e as pessoas que estão vendo em casa, através do YouTube, Deus. Essa palavra vai ser pregada hoje, Pai. Nós oramos no nome santo de Jesus, Pai eterno, que ela seja eficaz em nossas vidas, eficaz, Deus eterno, nas nossas almas e nos nossos atos, Pai, como sempre tem sido, Pai eterno. Nós oramos grato, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Como a gente começou aqui na ceia, falando que o povo ele dificulta a palavra de Deus, e cada vez mais tem surgido, no mundo religioso, métodos e mais métodos de como se encher um local de pessoas para adorar a Deus. E muitas dessas artimanhas, desses tal, como fala assim, visão de Deus, tem um intuito por trás, que é de atrair o povo atrás de dinheiro. E Jesus disse: será que quando eu voltar à terra encontrarei fé nos corações? Porque a maldade se espalhará de tal forma que as pessoas não acreditarão mais em Deus, não acreditarão mais na palavra de Deus. Mas por que isso acontece? A maldade que Jesus está falando não é a maldade do ser humano com o próximo, mas sim da maldade, da distorção da palavra de Deus, para que muitos não venham conhecer o verdadeiro propósito de Deus para a vida de cada pessoa. Isso traz uma tristeza profunda no coração de Paulo, quando isso é revelado para ele. Ele chega a chorar, a sofrer, com essa visão de que ele foi lá na frente, viu que a palavra seria distorcida, que pessoas queriam se apropriar dessa palavra, distorcer para o seu próprio bem. Hoje o número de apóstolos no Brasil é enorme, ninguém quer mais ser pastor. Antigamente era presbítero, ninguém queria ser mais, aí vamos ser pastor. Aí pastor caiu de moda, agora vamos ser apóstolo, e já está surgindo os patriarcas. Cada vez mais a palavra está sendo distorcida. Mas eu quero pregar hoje, meus irmãos, para essa comunidade, não sobre esse povo que está aí fora distorcendo a palavra, enganando a muitos, mas eu quero falar sobre as nossas vidas, o poder que Deus deu a cada um de nós para levar o Evangelho à frente, amém? Amém. E quero ir com vocês lá em Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, a Bíblia diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, ou ao outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Esse homem entendia, esse homem possivelmente ele escutava as pregações de Jesus.
E ele creu no poder de Jesus, que somente ele poderia curar, e apenas com uma palavra, não precisa ir lá. Da onde o senhor está agora, se tu disser, ele estará curado, e ele vai ser curado. Você imagina Jesus, né? Um monte de gente seguindo ele, escutando a pregação. Você fala, mas não vê mudança no povo. O povo não muda, o povo não reage. Aí chega um centurião, homem de guerra, que mata e expressa uma fé tamanha dessa. Ele entendeu o poder de Deus. E essa fé que nós temos que ter no nosso coração, no nosso entendimento, como seguidores de Jesus. Porque você foi chamado para um propósito, e para você cumprir esse propósito, Deus te deu um poder, e é nisso que você tem que crer. Você tem poder, eu tenho poder, e nós vamos entender que poder é esse. Porque muitas pessoas usam esse poder para se mostrar, usam esse poder para dizer: este é o homem de Deus, esta é a mulher de Deus. Mas não, Deus me deu poder, te deu poder. Você vai ver no decorrer da pregação, amém? Então a fé desse centurião agradou o coração de Jesus. Ele fala assim: em Israel eu não vi tamanha fé. Eu estou aqui quase 3 anos pregando, e o povo duro, obstinado, não se mexe, e achando que estamos salvos, parados, inerte, achando que não, daqui a pouco ele vem e põe os romanos para correr e a gente sobe para o céu, para a terra prometida. E às vezes os nossos corações, irmãos, podem chegar a esse ponto de achar que nós só estamos esperando a trombeta tocar, né? E subir. Aí você vai ler a parábola das 10 virgens. Todas elas estavam dentro da igreja, e tinha 5 sensatas e 5 insensatas, que só foram correr atrás do prejuízo de ler a Bíblia, de orar ao Senhor, quando ele já tinha batido na porta. Não perca tempo, meu irmão. A Bíblia fala que todo dia, quando nós acordamos, nós estamos destinados à morte. Você vai sair para trabalhar, mas não sabe se vai voltar. Entendeu? O meu sogro foi apenas ao banheiro, e quando saiu sem vida. Você não sabe quando é o tempo. Você não sabe, ninguém sabe. E a Bíblia fala: estejam preparados. Estejam preparados, porque os que herdarão a coroa da vida estão preparados, estarão preparados. E Jesus se admirou com o coração do centurião. Amém. Lá em Tiago capítulo 5, eu acho engraçado porque a cultura nos ensina que os nossos líderes são os ungidos do Senhor, né? São eles que têm o extremo poder para curar, para batizar, para fazer tudo. E a Bíblia não ensina nada disso. Eu já participei de cultos que, aqui está a Dona Maria e aqui está o seu João, né, o diácono, aqui Dona Maria, a missionária, e eles vão orar por vocês. Na fila do diácono tinha umas 10 pessoas, mas a fila da missionária tinha a igreja quase toda. Não, porque ela tem o poder, é ela que tem a unção. O diácono, coitado, é apenas um diácono. Ele pega a água, limpa o chão, né, te recepciona quando você entra, não tem mais nada que isso.
e vem colocando hierarquias, que Jesus fala, entre vocês não será assim. E lá Tiago, capítulo 5, do versículo 17, diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Aqui está dizendo, ele era humano como nós, não tinha nenhuma, como se diz, uma estrelinha a mais, era humano como nós. A diferença dele é que ele cria no Deus que servia, ele sabia quem estava servindo. Aí a pergunta que eu faço hoje essa manhã: quem você diz que você é? Quais são as... Cadê a pergunta aqui? Como você vence as batalhas da sua vida? Quem é você? Quem as pessoas dizem que você é? No seu trabalho, na sua comunidade onde você mora, dizem que você é quem? E com que armas você vence as batalhas da sua vida? É com fé, meu irmão. É com fé. Não vai pensando, você vai ver vários outdoors dizendo assim: pare de sofrer, venha para cá. E a Bíblia não fala isso. Jesus fala assim, que todos os dias são maus, que iremos sofrer perseguições de qualquer tipo, todo tipo de intempérie, mas a fé em Cristo faz você vencer cada uma delas. Porque sabe por que nós não estamos vencendo as nossas batalhas? Falta joelho no chão, falta dependência de Deus, falta união do corpo de Cristo. Porque quando levanta alguma coisa para fazer espiritual, poucas pessoas vêm e participam. Poucas. E não é só aqui não. Eu conheço igreja de 4.000 membros, e quando faz um culto de oração, vem 50, 60 apenas. O restante não vem. E uma igreja que não ora, que não depende de Deus, não prospera. Só vai prosperar aqueles que estão lá, nos pés do Senhor. Quer ver uma batalha? Vamos lá em Samuel, versículo 17. 1 Samuel. Samuel, capítulo 17, no versículo, capítulo 17, no versículo 45. 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 45, a Bíblia diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Gente, o que Davi falou aconteceu. O que ele proclamou ali naquela linha de batalha aconteceu. Hoje mesmo o Senhor, ele olhou para o alto, hoje mesmo, porque o cara era grande, ele é pequeno, o Senhor lhe dará nas minhas mãos. Imagina um cara daquele tamanho escutando aquilo de um ruivinho, magro, né? Que nem guerreiro era, pastor de ovelha. E ele foi lá e falou assim: olha, o Senhor entregará você nas minhas mãos, e hoje mesmo vou matar você e cortar sua cabeça. E a palavra que Davi proferiu aconteceu. Então, irmãos, eu quero dizer para você que a palavra que sair da minha boca, da sua boca, vai acontecer. Então bendiz o Senhor, bendiz essa comunidade. Porque se você está aqui e fala assim: isso aqui não vai, isso aqui não presta,
para você isso vai acontecer. Mas se você falar assim, Senhor, abençoa cada um que está aqui, abençoa cada irmão, abençoa cada um, entendeu? Porque não era hoje para eu estar tocando, fazendo ceia e fazendo pregação, porque falta trabalhadores. Então, não estou falando aqui para me vangloriar, mas o que aconteceu, o que está acontecendo hoje, eu estar fazendo 3 coisas, devia gerar na comunidade do ABCD vergonha e desespero, porque enquanto eu estou parado, meu irmão está lá na frente fazendo um monte de coisa. É isso que devia acontecer. Mas o que falta? Falta fé, comprometimento, acreditar que a salvação que alcançou cada um é verdadeira, acreditar que o Deus que você serve, Ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, não para que você viva a sua vida, mas a vida de Deus, porque no final das contas é isso que vai contar. Os mortos e os vivos serão levantados aos céus e serão julgados pelo livro da vida, de acordo com o que cada um fez. Então, meus irmãos, não fique parado, ore a Deus. Eu sei que sozinho, para sair dessa morneza, para sair dessa inércia, é difícil. Então una-se a quem está andando. Olha, eu estou vendo que fulano está andando, vai lá, cola nele. Vamos orar junto? Vamos fazer isso junto? Vamos. Porque senão você e eu, nós vamos ficar para trás, e quando Jesus voltar, Ele vai olhar para cada um que não compareceu e falar assim: olha, não te conheço, não te conheço, eu não te conheço. Não, mas eu fazia parte da igreja de Cristo no ABCD, eu estava lá todo domingo. Não te conheço, porque sua vida não condiz com as escrituras sagradas. Então eu não te conheço. E Davi foi lá e ganhou a guerra, porque a Bíblia fala que todos os dias, de manhã e de tarde, Golias chegava e afrontava o povo, o exército, banda de maricas. Isso não está na Bíblia, maricas, tá? Pode vir. Se um de vocês me vencer, a gente, todo o exército aqui, todo o filisteu será escravo de vocês. Vem. E a Bíblia fala que o exército tremia de medo de Golias. E falava assim: você viu o tamanho do cara? Que braço é aquele, cara? O cara deve fazer um supino com 200 quilos. Tudo com medo. E Davi magrelinho, ruivo magrelo, foi lá com quem? Eu vou com você, com a força de Deus. E a palavra dele aconteceu. Outra batalha muito interessante aconteceu lá em Josué capítulo 10. Quero chamar os irmãos a abrirem Josué capítulo 10, a partir do versículo 12. A Bíblia fala assim, Josué 10, versículo 12: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajeton. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingasse dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs.
Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor luta por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Amém. De Gilgal. É interessante que a Bíblia fala que Deus atendeu ao pedido de um homem. Irmãos, quero dizer para vocês que a arma, o poder que Deus nos deu é poderosa, é poderoso. A arma é poderosa, oração. É muito poderosa. A oração de um justo, ela é eficaz, ela cura. E tendo a cura e o perdão, Deus traz salvação. Amém. A nossa arma, ela é celestial. Ela não é para lutar contra uns aos outros, contra carne e sangue. É para lutar contra potestade, principado. Entendeu? Para que você vá até a porta do inferno, mete o pé, e resgata os cativos que ali estão. Assim como nós fomos resgatados. Porque nós estávamos por trás dessa porta. Alguém veio, arrombou e nos tirou de lá. Então o que é bom para mim, o que é bom para você, tem que ser bom para o outro também. Então vai lá e faça. Mas eu não tenho poder. Tem. Deus te deu. O Espírito Santo. E só falta o quê? Você acreditar. Parar de correr atrás de religiosidade e acreditar no poder de Deus na sua vida. Acreditar que você faz parte de um corpo que não é terreno, é celestial. Essa semana eu estava fazendo uma visita num cliente. Eu entrei 10 horas da manhã e chegando lá, a vendedora marcou, que ela está indo. Aí eu cheguei na recepção e ele me atendeu já com o braço cruzado e falou assim: seu Francisco, é o seguinte, para não perder o meu tempo nem o seu, eu não quero trocar meu fornecedor atual. Quem chamou você para estar aqui foi em compras, mas compras só quer ver preço. Eu quero aqui ser bem atendido. E a gente começou a conversar. Daqui a pouco ele falou assim, eu falei: posso ver as suas máquinas pelo menos? E aí eu fui, entrei na fábrica para ver as máquinas. A gente começou a conversar. E pelo palavreado ele falou assim: você é pastor? Eu falei: não sou. Sou discípulo de Jesus. Aí ele falou assim: caramba, cara, então deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Irmãos, foi a melhor visita que eu fiz em toda a minha vida. Eu comecei a conversar com aquele rapaz e ele disse, que antes de 2018 ele estava lá, com cabelão até aqui na cintura, rock and roll na veia. Aí de repente um irmãozinho lá da Assembleia deu uma Bíblia, trouxe uma caixa de Bíblia e começou a distribuir entre os funcionários. Aí deu a Bíblia na mão dele e falou assim: rapaz, eu não leio esse negócio aí não, isso aí é perca de tempo, não vou ler isso não. A cara falou: por favor, é um presente, receba, assim você está me ofendendo, Aí ele ficou constrangido, pegou a Bíblia, pôs dentro da bolsa e indo para casa, algo tocou o coração dele e falou assim: pegue a Bíblia e leia. Aí ele falou assim: não vou fazer isso não. Dentro do metrô, camisa de uma banda de rock daqui, eu vou pegar uma Bíblia para ler? Não vou passar essa vergonha não. Aí ele dizendo que de novo veio aquela vontade: pegue a Bíblia e leia. Aí ele pegou, abriu a bolsa, pegou a Bíblia e quando caiu no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Aí ele começou a ler. Morava longe, viagem comprida.
E ele começou ali, de repente ele começou a chorar. E chorava. E o pessoal olhava, aquele roqueiro, né? Todo cabeludo, lendo a Bíblia e chorando. E ele passava as páginas lendo e chorava. Aí chegou em casa e disse para a mulher: eu encontrei Jesus. A mulher: como assim encontrei Jesus? Eu ganhei esse livro aqui, essa Bíblia, lá na empresa, e eu estou lendo, e cara, você precisa ver Jesus. Ela falou assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você, se você se tornar crente, eu vou embora. E cada dia que passava ele lia a Bíblia, e cada vez que ele lia, mais convicção vinha no coração dele. Aí ele chegou para o rapaz que deu a Bíblia dele e falou assim: eu quero me batizar, porque aqui fala de batismo, e eu quero. Aí o cara falou: tá bom, vamos batizar você, vai ser no dia tal. E ele chegou em casa e falou: mulher, eu vou me batizar no dia tal. Falou assim: se você for, quando você voltar, eu não estarei mais aqui. Aí ele falou assim: eu não vou perder essa oportunidade, se você quiser ir, você vai. Aí ela foi. Aí ele foi se batizar. Ele se batizou, né? E começou a fazer cultos de oração. É engraçado, eu falei para minha esposa, em 2018 já se fazia um culto de oração na sexta-feira. E se você for ver, a maioria das igrejas faz tempo de oração na sexta-feira. Interessante, né? Aí ele fazia o tempo de oração dentro da manutenção. Máquina suja, graxa, olha para todo lado. Aí ele falou assim: o Senhor merece coisa melhor. E na parte de cima tinha um salão como esse, para treinamento dos funcionários. Ele chegou para o dono da empresa e falou assim: posso falar um momento com o senhor? E o cara duro, seco, rígido. Ele disse: pode falar, garoto. Eu posso fazer um culto de oração de sexta-feira naquele salão de cima que ninguém está usando? Fazer o quê? É um culto de oração? Tá bom. Pegou a chave, tira uma cópia para você. E ele começou a fazer um culto de oração dentro da empresa. Vamos lá ver como é que ficou. Isso em 2018. Eu estava essa semana lá e falou: vamos lá ver como é que está agora. Gente, não é mais sala de treinamento. A plaquinha onde estava escrito sala de treinamento foi tirada. Agora é sala de oração. Um homem com fé, um único homem. Olha o poder que Deus deu. É esse poder que eu estou falando para você. Não é um poder de mostrar que você é o X espiritual, o Ultra Plus, o Magnânimo Plus. Não. É um poder de transformar vidas, porque transformou a sua. E começou esse culto de oração toda sexta-feira a acontecer, os irmãos orando, cada vez mais gente participando, conhecendo a Deus, sendo batizado. Estava quase o setor dele lá dentro, orando. O que aconteceu? O chefe também foi batizado. Amém. O dono da empresa. Aí o dono da empresa teve um sonho, que Deus falou assim para ele: vá a tal lugar, rua tal, terreno número tal, vai lá e compra aquele terreno. E ele chegou no sexta-feira, no culto de oração, né? Falou assim: meus irmãos. Eu falei: uau, um dono da empresa chamando já não mais meus empregados, mas meus irmãos. O Senhor me deu um sonho, o nome da rua, o número do terreno, disse que eu tenho que ir lá para comprar. E ele foi lá e falou assim: olha, e era exatamente o terreno que ele viu no sonho. O mesmo número, o mesmo nome da rua, é esse que eu vi. Aí entrou em contato com o dono, falou assim: eu quero comprar esse terreno. Aí o dono falou assim: olha, meu amigo, esse terreno não está à venda. Não está. É um terreno de família, faz tempo que está na família. Isso aí vai ficar para geração por geração. E ele voltou, contou para os irmãos, e eles começaram a entrar em oração. E Deus falou de novo um sonho para ele, falou assim: vá e compre o terreno. E no sonho ele falou assim: olha, eu já fui e o cara disse que não vende. Vá e compre o terreno. Aí ele foi lá e comprou o terreno.
chegou para o cara e disse assim: eu vou comprar o seu terreno e pago o dobro. Quanto você quer nele? O cara: caramba, quer dizer que o preço que eu falar você vai pagar o dobro? É. Aí ele chegou lá e falou: irmãos, comprei o terreno, mas o Senhor me disse em sonho que eu não devo contratar nenhum pedreiro, que tem que construir esse local, né, que era para construir um templo, tem que ser nós aqui do culto de oração. Aí os irmãos passou um tempo indo sábado e domingo construir um templo. Qual o nome que coloca lá? Casa de oração. E hoje lá em Biúna tem esse local chamado Casa de Oração, aonde é o dia e noite inteiro entrando e saindo gente para orar. As almas são espirituais. Deus quer um coração contrito e derramado, e buscando Ele em oração. E eu saí de lá maravilhado com o que Deus fez, porque às vezes a gente pensa assim: não, vamos seguir um plano, né? Palavra, discípulo, trevas, cruz, vamos seguir um plano. E uma pessoa lê as escrituras dentro do ônibus e se converte. Esse é o poder de Deus. Um único homem formou um povo dentro da sua própria empresa. Um único homem. Quanto que Deus não pode fazer com esse povo que está aqui? Quanto? Porque o tempo do fim está próximo, meu irmão. Está cada vez mais próximo o fim dos tempos. Cada vez mais próximo. E nós estamos vivendo a nossa vida como se não houvesse amanhã. Nós só somos discípulos de Jesus quando estamos sentados aqui nesse local. Francisco, você não pode falar de mim assim. Examine-se a si mesmo. Porque a Bíblia fala que conhecerá a árvore pelos frutos. E se a árvore não estiver dando fruto, ela será cortada e lançada ao fogo, porque o machado já está ao pé da raiz. Só você ler as Escrituras. Lá em Hebreus, terminando, tá, irmãos? Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 38, fala assim: funciona isso, o óculos aqui, gente. Você acredita num negócio desse? Fala sério, Francisco. Ele fala assim: aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. E se retroceder, não me agradarei dele. Palavra do Senhor. Então, eu sei, irmãos, que para sair do local onde que você está e que eu estou,
sozinho você não vai conseguir. Não vai. Então, ó, chama o outro. Vamos junto? Vamos. Vamos criar um grupo de oração, eu e você? A gente ora na segunda, na quarta, né? A gente acorda mais cedo, 1 hora, 1 hora e meia, e a gente faz oração e vai trabalhar. Amém? Amém. Você vai ver o crescimento espiritual que você vai ter na sua vida. Mas precisa se tomar primeira atitude. Porque se não tiver atitude, fica só no falar. Porque quantas vezes foi pregado aqui? Quantas? O que falta? Praticar. Porque em Tiago fala, se você ouve a palavra, mas não pratica, é como aquele homem que olha sua face no espelho e quando se afasta, logo se esquece do que viu, porque não praticou. O Senhor está voltando, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Eu fiquei admirado o que Deus pode fazer na vida de um homem só. Quantas almas foram salvas por causa de um salvo, que tem fé, e falou assim, ele me tirou. Depois, no desenrolar da história, a esposa dele engravidou, e a gravidez é uma gravidez de risco, porque a criança veio não no útero, mas no ovário, né? Nas trompas, isso, essa palavra. Nas trompas. Entendeu? E ele em oração disse assim, olha, Deus falou assim para ele, nem a tua esposa e nem o teu filho irá morrer. E o nome dele será Josué. E ela abalada com toda aquela situação, indo para a igreja com ele, né? E ele foi em umas 2 igrejas que ninguém conhecia ele, nem ela. Aí de repente o profeta se levantava e falava assim, ei mulher, Deus manda falar para você que nem você e nem o seu filho morrerá, e o nome dele será Josué. Ninguém conhecia ele nem ela, e nem sabia da situação que eles estavam passando. Aí ele falou assim, não, isso não é possível, eu vou eu vou em outra, vamos lá em outra. Aí chegou lá na igreja onde senta separado homem e mulher, congregação cristã. Aí se levantou lá o pregador da noite, e de repente ele falou assim, ei moça, Deus manda te falar que nem você nem seu filho morrerá, e o nome dele será Josué. Aí ela caiu em pranto e falou assim, eu quero saber quem é esse Deus que pode me livrar dessa situação. Aí ela também foi batizada. Amém. Então a vida de um homem, a fé de um homem, assim como a Helena chegou aqui, né? Quando ela foi encontrada lá em São Paulo, ela chegou aqui, encontrei Jesus. E nós nos tornamos através de uma vida, isso que vocês estão vendo aqui. A fé de uma mulher. Nós estamos aqui por causa disso. Amém? Amém. Para terminar, irmãos, olha o que a Bíblia fala que nós somos lá em 1 Pedro. A partir do versículo 7, a Bíblia fala assim, portanto, para vocês, o que creem, Jesus é a pedra preciosa, mas para os que não creem, a pedra chamada Jesus, a quem os construtores rejeitaram, tornou-se pedra de tropeço e rocha que faz cair.
Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para a mensagem a qual a eles foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha, meus irmãos, o que nós recebemos? A Bíblia fala que nós estávamos perdidos em transgressões e fomos encontrados. Ou seja, nós cantamos uma canção aqui: venha como está. Porque Deus nos amou quando ainda nos éramos pecadores, entregue aos prazeres da nossa carne. Ele falou assim: vem, eu te quero assim, que eu vou te transformar, eu vou te tirar dessa situação, eu vou te mostrar o que é vida em abundância. Porque antes vocês não eram considerados povo, agora é povo exclusivo de Deus, nação eleita, geração santa. Para quê? Para continuar vivendo como vivia antes? Não, para anunciar a mensagem de Deus. Então, irmãos, eu falei o testemunho desse rapaz, e quando o testemunho me causa impacto, eu não esqueço nenhuma palavra que foi dita. Eu tenho um problema de memória, ainda mais depois do Covid aí que desandou tudo. Às vezes eu estou conversando com a pessoa, daqui a pouco eu saio andando e deixo ela sozinha, porque a minha cabeça já está em outro lugar, e eu esqueço que eu estava conversando com a pessoa. Mas quando causa impacto, eu não esqueço de uma palavra do que foi dita. Porque o que eu relatei aqui para você desse testemunho foi o que ele me passou, e o que eu vi. E ainda filmei a sala de oração lá da empresa. Porque quando me causa impacto, eu seguro na mente. Hoje quem ia pregar era o Isaac, mas me veio aquela coisa, eu falei assim: Isaac, eu acho que... E foi, e aí as canções que foram escolhidas aleatoriamente, e a canção falava: olha meu, vai lá e prega, é isso. E é isso que eu tenho que passar hoje para os irmãos. Amém? A Igreja de Cristo do ABCD está composta, só precisa que você creia no Deus que você serve. Você não está com defeito, não entenda isso. Você jamais, depois que Deus te resgatou, encontrou defeito em você. Como assim, Francisco? Em outras igrejas, quando você sai daqui e vai para lá, você tem que ser restaurado. Só se restaura aquilo que está quebrado. E quando você faz isso, você diz assim: o trabalho que Jesus fez na sua vida é porca, um trabalho porco, que não funcionou. Isso é mentira. Quando ele iniciou, ele vai terminar. Amém. Você não está aqui à toa, meu irmão. Amém. Por mais que a situação que você tem passado, você está aqui ainda. Porque a Bíblia fala que quanto houver vida, há esperança. Não caia no erro que você tem que ser restaurado para poder fazer o trabalho de Deus. Não, você não tem que ter restaurado, você precisa acreditar, você precisa crer. Nós oramos aqui: o meu servo, como é que está escrito aqui? O meu justo viverá pela fé. Ele viverá pela fé. Porque se você chegar num local e dizer assim: você vai ter que ser restaurado para entrar aqui, você não crê que Jesus te salvou. Você está crendo que, como se diz a palavra, para não falar besteira aqui, senão você vai crer na opinião de um líder. Se o líder falar assim: agora sim, agora você é um discípulo verdadeiro, meu amigo, quem tem que falar isso é Deus. Quem tem que falar isso é Jesus.
Se você estiver esperando essa confirmação da boca de um homem, sinto muito, mas você não chegará ao céu, porque você foi pela fé errada. Você esperou a opinião de um homem, não a opinião de Deus. E quando você chegou no último dia da sua vida, você falou: agora eu vou entrar. Não vai, por quê? Meu filho. E Paulo, eu lembro que Paulo falou assim: graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Lembra? Por quê? Porque os homens estavam levando em conta a opinião do homem. Eu sou de Cristo. E você? Eu sou de Apolo. E você? Eu sou de fulano, eu sou de ciclano. E Paulo fala assim: ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, para vocês falar que é de mim. Que está errado. Está errado. A fé em Cristo Jesus, a fé nas Escrituras. Se você crê no homem, você vai tropeçar, você vai cair lá na frente. Mas se você crê nas Escrituras e orar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, você será encontrado e Ele vai te encontrar. Você encontrará Ele e Ele vai te encontrar. Aí vai começar a incrível transformação. Aí você vai ver verdadeiramente o que é vida. Porque essa vida que nós vivemos aqui neste mundo sem Deus não é vida, é escravidão. Nós somos um rebanho. Nós somos como peça no tabuleiro, movidas conforme a vontade daqueles que estão no poder deste mundo. Mas quando você é acordado em Cristo, você fala: eu não pertenço mais. A minha nação é celestial. O meu rei se chama Jesus. Amém? Amém. É isso que eu queria dizer esta manhã para cada um de vocês. Vamos terminar com a oração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero orar, Pai Eterno, no nome santo de Jesus, ó Deus, pedindo perdão, Pai Eterno, pelos nossos pecados, orando ao Senhor, Deus Eterno, que Teu Espírito, que Tua Palavra, Pai Eterno, venha acender a chama do Evangelho nas nossas vidas, ó Pai. Eu sei que o tempo está acabando, Pai, que nós não podemos, Pai, nos amoldar às coisas que o mundo, Pai, quer nos transformar, Deus. Mas eu oro no nome santo de Jesus, Pai Eterno, que esta igreja será uma igreja poderosa no Senhor. Amém. Será uma igreja cheia do Espírito Santo, cheio, Pai Eterno, do entendimento na Tua Palavra, cheio da sabedoria de Deus que vem do nosso Senhor Jesus. Pai, eu oro, Pai Eterno, que cada irmão que está aqui, que cada pessoa que nos visita, Pai, será tocada pelo Espírito Santo e chamada a fazer parte desse povo santo, exclusivo do Senhor. Pai, derruba as escamas dos olhos, tira, Pai, a crosta de pedra dos corações, que nós possamos enxergar com a maravilhosa luz, enxergar o Teu poder, a Tua unção nas nossas vidas, Pai. Não nos deixe ser enganados, ó Pai, pelo mundo religioso, pelas artimanhas, ó Pai, que o povo inventa por aí, Deus Eterno, dizendo que a Tua Palavra não tem poder para transformar, não tem poder para curar, que é preciso de um plano emergencial para que isso aconteça, Pai. Porque a Tua Palavra é simples, a Tua Palavra, Deus Eterno, é simples não da maneira, Deus, negativa, mas da maneira positiva, Deus. Ela não precisa ser enfeitada, ela não precisa ser dourada para que as pessoas creem. Ela é simples, ela entra no coração, ela divide alma e espírito, Pai, juntas e medulas, Pai, julga os corações, os pensamentos, Pai, e mostra aonde devemos estar contigo, Deus. Abençoa, Pai, essa comunidade. Eu te clamo, eu te oro, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.